Opa, de boa! Hoje a gente vai falar sobre a nova temporada de Dandadan, esse anime maravilhoso que foi nos apresentado ano passado e já que depois de uns 6 meses, 7 meses mais ou menos, a gente tem agora nova temporada. Então vamos lá, né? Sem mais delongas, a gente vai falar aqui sobre os 5 primeiros episódios, que é o arco do Gigi, mal olhado lá, quer dizer, olho demoníaco, né? Que ficou no anime. Então vamos começar. A gente começa bem no momento que a temporada passada acaba, né? Que é com a Momo lá naquelas águas termais e aparece aqueles caras tarados lá. E a cena é agoniante que nem no mangá, cara. É bem desconfortável ver essa cena lá dos caras indo pra cima dela. Mas ainda bem, né, que a nossa querida velha Turbo lá tava lá, né, pra dar boa sorte pra Momo. Entendeu? Então ela consegue salvar ela, né? Aparentemente, né? Quer dizer, ela não fez nada, né? O único poder dela é só dar boa sorte, mas ajudou, né? Então, só de ela estar lá já conseguiu ajudar. Uma coisa que eu queria ressaltar é que essa nova abertura é muito boa. Eu vi muita gente reclamando, né, que não supera a da primeira temporada e eu concordo que a da primeira temporada foi muito boa, cara. Eu gostei muito daquela música. E é difícil, tipo, pegar uma música de anime assim de abertura pra ficar escutando, mas eu botei, eu ficava escutando quase todo dia, pô, muito da hora aquela música. Gostei, só que essa daí, quando eu escutei da primeira vez, opa, paia, não gostei. Mas aí foi da segunda vez, eu disse, ah, não é tão ruim. Da terceira vez, assim, opa, até que não é tão, né, até dá pra escutar. Da quarta vez eu já tava cantando junto. Então, pô, muito boa essa música, cara, gostei demais. Mas a galera fica presa, né, em querer que a música seja melhor do que a da primeira temporada e não foi, né? Mas é sim uma ótima música aí da abertura. Continuando o primeiro episódio da segunda temporada, lá tá a família Kito, aquelas velhas lá na casa do Didi lá, perturbando ele e o Okarun, fazendo pergunta escambau. Que também é a mesma família lá dos caras que estavam nas águas termais. Então, logo de cara, quando você bate o olho, já vê que esse pessoal não é normal, né? Mais pra frente você vê que realmente eles não são normais. E, cara, mais uma velha porradeira no anime, né? Já é o anime das velhas porradeiras. Tem a Seiko, a velha turba, mais uma velha porradeira aí que bate pra caramba. Certo que essa daí tá abaixo das outras duas, né? Em quesito de força. Mas mais uma velha porradeira aí. Depois a gente é apresentado o nosso querido Manjiro, que é o Rock Lee aqui de Dandadan. No mangá ele tem a sobrancelha bem mais fechada. No anime ficou só esses riscos aí, não sei por que eles fizeram assim. Mas esse cara é legal, ele vai aparecer de vez em quando aí no anime. Pequeno spoiler pra você, beleza? Depois que a Momo chega, né, lá na casa do Didi, tem aquelas cenas de luta massa, né? Depois que a gente vê que o Gigi e o Okarun foram surrados, né? Ela consegue lutar até legal lá com eles. Só que ela é jogada, né? Lá para aquele buraco da casa lá onde tá a minhocona. E a gente descobre, né, que a família Kito, eles sacrificava pessoas para impedir, né? Para que eles achavam que aquela minhoca era um deus que tava protegendo a vila lá, a cidade do vulcão. Só que era só uma minhoca lá poderosa, entendeu? Uma minhoca muito louca. Não era um deus, mas na cabeça deles eles ficam venerando aquilo lá e sacrificaram várias pessoas, tanto a pessoa que se tornou o olho demoníaco. Por conta do poder da minhocona, a Momo e o Okarun eles ficam tentando fazer o ato de desviver. Só que no mangá, o Okarun ele não se transforma quando tá acontecendo isso. Tem a mesma cena, só que o Okarun ele fica normal. Ele não fica com o cabelo branco da velha Turbo. E ele também não vai pra cima do Didi. Ele não vai lá pra essa cena aí estranha dele tirando a pica do Didi. Que negócio é esse, cara? Que negócio desnecessário? O que vocês estão fazendo com o nosso menino Okarun? Aí depois disso o Didi fica tentando salvar eles a todo custo, lá se lasca. Tem que estar salvando os dois idiotas lá de tentar enfiar alguma coisa neles. Aí se lasca lá. É um momento aí que é bem legal do Didi, que ele mostra que ele se importa aí com os personagens, né? O motivo do Gigi não estar sendo afetado pelas ondas da minhocona é porque o espírito lá, o olho demoníaco, tá protegendo ele. E ele tem os mesmos poderes, né? De fazer o ato de desviver da minhocona. Entendeu? Então, depois dá um embate entre os dois, então acaba anulando isso. Aí, por conta disso, o Okarun e a Momo, eles conseguem parar de tentar fazer merda, né? E aí voltam à consciência. Esse espírito lá era de um garoto que também foi sacrificado, né? E esse espírito ele é muito poderoso, né? Tanto que a velha Turbo fala. Então ele é muito poderoso. E aí a gente descobre também que o Digi é um prodígio. Por isso que o olho demoníaco estava atrás dele. Porque ele é um receptáculo perfeito para qualquer espírito, entendeu? Para qualquer yokai.
E aí ferrou, né? Ele entra lá, ele consegue fazer a cabeça do Gigi lá pra ajudar ele e se lasca, né? Aí ferrou tudo. O Gigi caiu na lábia do maluco. E aí, em vez dele ficar com raiva só da família Kito, né? Querer matar só eles, não. Ele agora pegou ranço dos humanos tudinho, agora lascou tudo. Entendeu? Agora ele quer matar toda a raça humana. Os poderes do olho demoníaco também tem a ver com as habilidades do Gigi, né? Que o Gigi foi mostrado nos episódios passados que ele gosta de futebol. Então o poder do mal olhado, do olho demoníaco, mal olhado, é porque ele é chamado mangá assim, né? Em alguns capítulos. De vez em quando muda como eles chamam ele, mas na maioria dos tempos ele é chamado de mal olhado. Então, às vezes eu vou falar assim, mas é olho demoníaco, porque né, ficou assim no anime. Aí, enfim, ele tem os poderes, né, baseados nas habilidades do Gigi, né, de futebol. E, cara, ficou muito massa. E aquela bola é uma bola de almas, né, das almas das pessoas que foram sacrificadas lá naquela casa. Muito massa, muito massa. E aí ele dá uma surra lá na mão, e aí, cara, o Okarun chegando pra salvar a mão, nossa, que cena foda, cara, muito massa. Aí o olho demoníaco deixa o Didi, né, só de cuequinha lá. Aí para as pessoas que estavam reclamando que só tinha essas cenas sexualizadas com as meninas, toma aí o Gigi só de cuequinha aí, pra quem tava reclamando aí. O cara musculoso aí só de cuequinha aí. Aí o Karone joga a Momo pra fora da casa, pra dar um jeito lá de salvar eles, enquanto o Okarun dá um jeito lá no Didi. E aí finalmente começa a luta entre os dois. Né? A luta do mal olhado versus o Okarun. E cara, o Okarun tá se dando bem e consegue desviar das fradas pegadas. E o Okarun, como ele é muito rápido, ele consegue desviar da bola lá de boa. Só que o Gigi, né, dá uma de Minecraft. O Gigi não, né? O olho demoníaco dá uma de Minecraft e cria uma casa lá com as almas. E entra e dá um sarrafo no Okarun. E aí acontece, né? O que a gente já viu em outros animes que não se pode fazer, né? Que é ameaçar a mulher do protagonista, né? O Okarun ficar puto e dar uma sequência de agachamento lá violento no mal olhado. E pronto, acaba com ele. Por hora, né? Porque o mal olhado ele é muito mais forte do que isso que ainda foi apresentado. Né? Ele é como uma criança, entendeu? Então ele tá ali com aquelas ideias, ele ainda não sabe do que ele é capaz. Sacou? Mas sim, o Okarun ele venceu o primeiro X1 aí contra o mal olhado, contra o olho demoníaco. Enquanto isso, a Momo tá lá em cima tocando fogo em tudo. Aí chega a polícia não acredita nela, lá que tem uma minhocona lá embaixo, né? Que a família tinha sacrificado um monte de gente, né? Eles não acreditam, né? Não sei por quê. Mas aí acontece que o vulcão começa lá a entrar em erupção e todo mundo vaza de lá. E, cara, assim, a Momo, vi muita gente falando que, nossa, ela não é forte. Só que ela simplesmente pega um caminhão lá, um caminhão dos bombeiros e taca na casa, bicho. Os poderes dela são muito fortes, cara. Ela consegue carregar coisas muito pesadas. Então, e até a técnica de luta é melhor que a do Okarun, né? O Okarun, ele só sabe ficar... Todo o poder do Okarun tem a ver com as pernas. Então, tudo ele tem que se impulsionar pra depois bater. Ele não consegue dar um soco. Ele não sabe como é que dá um soco. Já a Momo, não. Ela consegue dar um soco, ela consegue dar um chute. Mas ela sabe mais técnica de luta. Claro que num X1 entre os dois, não, o Okarun leva. Mas ela não é fraca, não. Aí a gente tem a brilhante ideia da Momo, né? Que ela pega a minhocona que tá parecendo um tolete de bosta e usa como mangueira. Ele literalmente pega a bunda do bicho, aparece a bunda do bicho, e ela enfia na água lá, né? E usa a boca pra usar pra apagar o incêndio, né? A lava do vulcão. E tá dando certo, né? Só que aparece de novo a família Kito, né? Aquela véia lá, muito chata pra atrapalhar. Aí aparece o menino Rock Lee, vulgo Tanjiro, pra ajudar a Momo na luta. O Tanjiro diz que é aprendiz da Seiko, que a Seiko mandou ele proteger lá os três, né? Só que ela não explica nada de quem são. Então aí, pô, Seiko aí também vacilo, né? Eles lutam contra o olho demoníaco, numa cena, pô, ficou bem legal essa animação. Então finalmente junta a tropa, né? Aparece lá o Alien Boxeador, a Chiquitita, o boneco de ciências Tarô e a verdadeira dona do anime, a Seiko Ayase. Eles conseguem lá prender o mal olhado, olho demoníaco, dentro do Tarô, boneco de ciências lá. Tem um plano lá e conseguiram. E agora o romance começa. Esse anime é um anime de romance com cenas de ação, cara. Eu sempre falo isso. A Momo vai desesperada atrás do Okarun. Aqui a gente vê que pra ela não tem Gigi, não tem outra pessoa não. Ela vai atrás do Okarun, ela prometeu que ia salvar ele e vai correndo atrás dele. Lá a gente vê, né, que ele ainda tá lá embaixo, com a velha tubo lá, só que tá em volta lá do Mag. E aí, né, graças a gosma da minhocona, eles não morreram, né. Aí a Momo tira o Okarun lá de dentro,
Aí o Okarum tropeça e cai de boca nas peitiolas da Momo. Não, calma aí também, né? Ele cai nas peitiolas dela só. E aqui nada me tira da cabeça que foi sorte da velha Turbo, cara. A velha Turbo sempre dá sorte, tá? Ela deu sorte pro menino Okarum. E pra Momo também, né? Que ela gosta dele. Nada me tira da cabeça que foi sorte, esse tropeço aí foi sorte da velha Turbo. E assim como no mangá eu fiquei com raiva do Okarum, porque a Momo abraça ele, fica chorando lá, e ele fica de mão pra cima, agora no anime é a mesma coisa, cara. Que raiva. Abraça a menina. O Okarum é muito beta, cara. Pô, tá de sacanagem, cara. Mas é típico protagonista de romance, cara. Ele sempre tem que ser tapado, sempre tem que ter beta pra depois ele se desbrochar, né? Ainda vai demorar um pouco. Detalhe que no mangá, o Momo abraça ele mais próximo, ela chega mais perto dele. No anime, meio que ela ficou com a cara nos peitos dele, assim. Então, ela ficou um pouco afastada. Não sei por que teve essa mudança. Eu acho que não. O mangá ficou mais romântico, né? Mas mesmo assim, foi uma cena bem legal deles dois. A Aira ficou de fora de todo o arco do Gigi aí, de toda essa luta contra o olho demoníaco, né, e contra a família Akito, né, vários episódios sem ela, né, agora finalmente apareceu a verdadeira líder desse grupo, né, pelo menos é nisso que ela acredita. E aí a Seiko descobre que pra retransformar o Gigi, né, o Gigi tomar o controle do corpo dele, tem que jogar água quente nele, e aí quando toca em água fria, o olho demoníaco ele volta. Então agora eles têm que sempre estar com uma garrafa térmica para caso o olho demoníaco volte a tomar o controle, eles joguem água quente nele. E a gente vê que ele ainda tá no corpo do Tarô, só que no final do episódio, né, o selo lá ele vai perdendo. Então por isso que o Tarô ele teve que saltar o Gigi depois, porque já não havia mais como segurar ele. Então agora ficou mais sério parado, porque o Gigi tem que estar sempre se policiando, sempre se cobrando de não pegar em nada com água molhada. Seja na chuva, seja quando toma banho, essas coisas sempre tem que ser com água quente. E o pessoal tem que sempre estar perto, porque caso aconteça, caso o olho demoníaco volte, tem que jogar água nele, água quente. Tanto que agora a Momo ela chama o Okarum e a Aira, né, pra ficar lá na casa dela, né, pra ficar mais seguro lá. É bom ter sempre alguém vigiando 100% do tempo o Gigi pra não se transformar no olho demoníaco enquanto eles tentam, né, fazer o ritual, né, pra exorcizar ele. Porque ele é um Yokai muito forte, então eles vão precisar de uma banda lá específica pra eles conseguirem fazer o exorcismo e tirar ele de dentro do Gigi. Outra coisa é que o Alien boxeador voltou porque a vaca que ele ganhou não deu mais leite, né? Só deu uma gota lá. E também porque não tem como ele criar a vaca no planeta dele, que é feito de um líquido parecido com a água. Então, não tem como a vaca viver lá. Então ele voltou pra Terra e agora eles vão viver lá perto deles. Então eles sempre vão estar aparecendo. Ele e o Chiquitita, o filho dele. Cara, essa cena é uma das mais engraçadas do episódio. E mais engraçadas do anime. Quando o Alien boxeador, o Alien camarão, louva-a-Deus, como eles falam. Ele fala o nome dele que é quase um palavrão, cara. Piroca da Rola Pinto. Não, ironicamente, acho que tem nomes até piores aqui no Brasil, cara. Tem muitos pais que botam uns nomes muito estranhos aí nos moleques, nas crianças. Agora mais um momento de anime de romance, né? A Momo começa a tocar na mão do Okaru, né? Enquanto eles estão lá indo no hospital visitar os pais do Gigi. Ela começa lá a tocar na mão do Okaru e papapá. Só que o Okaru betinha, né? Ele não percebe o que tá acontecendo. Ele acha que é um jogo. Porra, cara. Quem dá um tapa nesse moleque, cara? Pelo amor de Deus. Mas enfim, o Didi também atrapalhou tudo, né? Porra, é porque você tá sendo possuído por um demônio, né? Que você tem que ser um também, cara. Porra, para de atrapalhar a foda dos outros, cara. Porra. No final a gente vê que aparece aquela velha lá da família Akito, a líder deles, e descobrimos que eles não eram pessoas realmente, né? Que tava na cara. Né? Eles são seres subterrâneos. Que boca é essa, cara? Que boca de cu. Mano, não, esses pessoal, eles gostam, né, dessas piadas. A relação tanto entre o Jin e o Okarum quanto a Momo e a Aira já são bem mais amigáveis. Eles já conversam lá de boa, já estão mais amiguinhos. A gente até vê que a Aira agora não tem mais amigos, né? Depois daquela ter confessado que ela mentiu sobre a Momo, né? Faz sentido, né? Quem é que vai querer ficar amigo de uma mentirosa, né? Mas ela sabe que estava errado, então ela não culpa ninguém. Isso que é legal da personagem, que ela teve um crescimento. Mas a própria Momo, ela percebe isso e começa a ser mais amigável com ela, né? Tanto ela e o Okarum. E claro, né? A Aira é sempre apaixonada pelo Okarum. Bem, no finalzinho do episódio, o Okarum derruba uma gota de shoyu no Gigi e eles transformam no olho demoníaco e destrói lá a casa da Sei. E a gente vai ver a continuação dessa encrenca no outro episódio. A gente terminou todo o arco do Gigi aí sobre a casa dele e tudo mais. Agora a gente vai continuar tendo o arco aí do olho demoníaco, né? De como controlar, né? Não vou dar spoiler, né? De como é que eles vão fazer aí com ele.
Beleza? E, cara, se você gostou desse vídeo, cara, quiser ver mais episódios, que agora eu vou trazer semanais, dá um like aí, comenta se gostou, entendeu? Comenta outros animes aí que eu posso trazer aqui, beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.